Muito bem, hoje terça-feira, 24 de julho de 2018, nós estamos aqui com mais uma edição do Papo Reto, aqui dentro do site Agora Vale. E estamos recebendo hoje o Júlio Pires, que é uma liderança política na região lá do Alto Vale do Paraíba, São José dos Campos e Jacareí. Júlio, seja bem-vindo, você é sócio-diretor da OAC Representações, é isso mesmo? Fica à vontade. Ô Silmar, obrigado Marcelo aqui do Agora Vale, obrigado aí aos internautas que estão nos acompanhando, pessoal da TEC, obrigado Gregório, todos aí que patrocinam esse grande evento. Eu costumo dizer que uma entrevista é um evento porque ela dá oportunidade para aqueles que estão do lado da telinha de ouvir e para aqueles que estão aqui, né, com a mão dadas com o mundo, né, aqui no site do Agora Vale, de poder falar, de poder se explicar e colocar a sua posição. Sim, eu sou representante comercial, Osimar, desde o ano de 1995, né? Foi através da OAC Representações que eu pude constituir uma família e criar 3 filhos, né? Que eu tenho com a Rosana Cepinho. Então eu tenho 3 filhos, um de 30 anos, um de 27 e um de 21 anos, todos bem formados, né? A OAC é uma empresa de representação de embalagens, mais especificamente caixa de papelão, e a gente atua bastante no Vale do Paraíba e também em alguma área da Grande São Paulo. Muito bem, a empresa ela está, graças a Deus, a gente tem trabalhado bastante para manter ela viva, né? Como todo empresário, né? Assim, eu não posso me julgar como um grande empresário, porque ela é uma empresa de sócio e na verdade quem conduz os negócios dela mais diretamente sou eu mesmo. Mas como toda empresa, como todo autônomo, como todo empreendedor no país, nesse momento em que a gente vive uma crise econômica, né, atrelada a uma crise política, acaba sofrendo alguns percalços, alguns tropeços. Mas enfim, estamos de pé, graças a Deus. Júlio, fala para nossos internautas aqui, você foi, até pouco tempo, você foi presidente da executiva do PSDB e você coordenou a campanha vitoriosa do prefeito Isaías em Jacareí, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que está hoje a cidade de Jacareí, como é que está o trabalho do Isaías, né? Legal, Sinal, uma boa oportunidade para falar um pouquinho da cidade de Jacareí, de onde eu nasci há 53 anos, especificamente no ano da Revolução 1964, né? Uma boa época, né? Uma época que o Brasil fervia politicamente, né? E, pois é, em 2010 eu me filiei ao PSDB e em 2011 me tornei presidente do partido. Em 2012 nós tivemos eleições municipais e junto com um grupo de pessoas e o próprio Isaías Santana, a gente teve a oportunidade de viver os bastidores da política local, especificamente em Jacareí, e conduzir um trabalho rumo a uma eleição da qual eu considero que saímos vitoriosos. Perdemos a eleição do ponto de vista técnico, né? Mas do ponto de vista geral, em termos de crescimento e de valorização do grupo, nós acabamos ganhando. Pois bem, aí perdemos a eleição, continuamos os trabalhos e em 2013 novamente eu assumi a executiva do partido e novamente conduzi a coordenação da campanha em 2016 e aí sagramos vitoriosos. Isaías Santana, prefeito da cidade de Jacareí, uma cidade com 230 mil habitantes, uma cidade com muitas demandas, né? O Isaías pegou a cidade cheia de demanda, né? E ele vem conduzindo com muita propriedade. Não é fácil, né? Porque quando você pega uma cidade e ganha uma eleição como o Isaías ganhou, uma perspectiva urgente de mudança, de gerar nova expectativa, todos ficam ansiosos, né? E a gente sabe que o poder público ele precisa de um tempo, né? Ele precisa priorizar. Todos os recursos que tem o poder público
não consegue atender imediatamente a todos ao mesmo tempo. Então, o prefeito, o líder político, ele precisa ter sangue frio para falar sim agora e sangue frio para falar não também, né? Que eu acho que é mais sangue frio para dizer não e conversar com a sociedade. Então, a Jacareí, nesses 2 anos de governo do Isaías Santana, ele conseguiu fazer coisas assim realmente surpreendentes, né? Isso devido a uma política de gestão, né? Administrar publicamente os recursos que é da sociedade, a riqueza que gera na sociedade, é fazer gestão. E o Isaías sabe muito bem fazer gestão, tem feito uma gestão fantástica, né? Tem corrigido algumas injustiças, principalmente no que diz respeito a questões de infraestrutura em lugares da cidade que ficaram mais de 30 anos esquecidos. Isso dá espaços de moradores cuja infraestrutura não se tinha nem água, asfalto, esgoto. E ele tem feito essa correção muito rapidamente e está fazendo um bom trabalho, a gente julga. E o povo está apostando nos próximos 2 anos agora com um crescimento bastante interessante. Ele conseguiu agora a oportunidade de obter um recurso na ordem de 240 milhões de reais de um financiamento do CAF, e a expectativa agora é que muitas das demandas que estavam já inscritas no orçamento com dinheiro do cofre possam ser aceleradas a partir de 2018, aí, segundo semestre de 2019, ou seja, a gente consegue enxergar Jacareí nos próximos 2 anos um verdadeiro canteiro de obra. Isso é fantástico, isso deixa as pessoas bastante felizes, né? Alegres e também saudável, porque quando você tem uma vida baseada em conquista, você acaba tendo uma vida saudável. Isso acaba ajudando inclusive na saúde, diminui investimentos na saúde, viu, Simar? Perfeito, Júlio. Júlio, então vamos voltar então ao ano de 2016, acho que foi em dezembro, você deu uma resposta, você não aceitou, não é que eu vou dizer recusado, você não aceitou, você optou por não aceitar uma indicação do prefeito Isaías, né, que você, no caso ele te ofereceu o cargo de assessor de secretário de administração. Você preferiu tocar mesmo a empresa da família? Você preferiu? Sim, então, na verdade, assim, o que aconteceu, né? É normal, por exemplo, quem faz campanha junto e consegue criar um ciclo de confiança, né? Passa a ser um grande prazer você visualizar um futuro trabalhando junto, né? O Isaías reconheceu o trabalho que eu fiz nos bastidores, né? A união do grupo, porque assim, desde a partir de 2004, quando eu filiei pela primeira vez a um partido, e no PSDB especificamente em 2010, eu nunca quis ser candidato. Sempre julguei ser muito mais importante você participar dos bastidores, porque é o seguinte, o partido político hoje principalmente está bastante batido, ele está bastante ressachado, né, pela população. Mas eu já via isso lá atrás, em 2008. Eu achava que a gente precisava de muito mais pessoas pensando, construindo, formando, educando, aglomerando, integrando dentro do partido do que candidatos. Porque candidatos, chega a época de eleição, do nada aparecem as pessoas candidatas, mas não tem as pessoas que pensam, que constroem o partido. Dessa forma, eu construí na minha identidade política essa missão. Foi esse trabalho que eu fiz desde 2010 até 2016. Né? Portanto, quando terminou 2016, eu já não me via mais assim, obrigado nem a participar do governo. Fiquei muito honrado pelo convite do prefeito Isaías Santana de participar da administração, mas eu tinha uma incógnita. Como eu já vinha vindo assessorando o deputado Eduardo Cury
né, deputado federal de São José dos Campos, nosso amigo, um grande deputado da nossa região. Eu já vim assessorando ele desde 2015, né? E também a empresa estava em atividade, eu tive que pensar, não foi muito fácil tomar a decisão, né? Como eu não queria deixar a minha empresa de lado, e pelo fato de possuir dentro da carteira de clientes 2 clientes na cidade de Jacareí, eu não considerei muito ético, né? Na minha cabeça não era muito ético poder estar à frente de uma secretaria tão importante dentro da administração pública e ter 2 clientes dentro da minha cidade. Então, considerando isso e a oportunidade de estar servindo o deputado Eduardo Cury, eu preferi não seguir na carreira de administração. Mas junto com o Isaías Santana, quando nós terminamos a eleição, a gente trabalhou bastante para valorizar todos aqueles que tinham condições técnicas, né? Aqueles que junto conosco construiu o processo político na cidade. Enfim, fiz com ele o papel de formar a administração e eu acabei declinando em função disso. Preferi cuidar da minha empresa, sim. É uma empresa que eu tenho desde 1995, né? E que, como todo empresário, a gente sabe da dificuldade que é manter uma empresa, ser autônomo nesse país, ser um liberal, né? Ser um empreendedor. E a minha empresa já estava com alguns problemas e assim, eu tinha que optar. Se eu vou para a administração, eu tinha que jogar a empresa praticamente no lixo, né? Ou ficar na empresa e tentar recuperar. Então eu tomei a decisão de continuar a empresa, porque mesmo sendo político, a gente não pode abrir mão da sua iniciativa privada, né? Nós somos muito mais fortes na iniciativa privada. Hoje todo mundo quer de alguma forma tirar proveito da administração pública. Muitos falaram para mim, Júlio, mas poxa vida, quanto que ganha um secretário de administração? Pô, você poderia ser secretário de administração ganhando a sua empresa, você ia melhorar de vida, né? Mas prestar serviço público não é pensar em dinheiro nem em carreira. Quem estiver pensando que a administração pública, ou seja, qualquer que seja, que poderá jogar ele numa lama, né? É o que nós estamos vendo no país. Muitos hoje que se candidatam ou que querem ir para o poder público, muito o Estado, a única garantia que as pessoas têm é de tentar tirar algum proveito dos recursos que o Estado arrecada, da riqueza que é produzida da iniciativa privada. Então, a minha decisão, até o momento, graças a Deus, ela foi acertada. A minha empresa, tenho que confessar, ela não está ainda bem das pernas, né? Mas eu não desisto dela, a gente continua, né? A gente tem uma missão política pela frente, mas eu jamais irei abrir mão da minha iniciativa privada, porque eu sei que lá que as coisas acontecem. Não há público sem a iniciativa privada. Se todo mundo que largar a iniciativa privada querer ir para o público não vai dar conta. Ninguém produz, não gera renda. Se não gera renda, não tem os recursos para o poder público. Não tem recursos para o poder público, não tem como subsidiar as demandas sociais, né, que surgem da população. É isso. Muito bem. Júlio, você está no partido que é do ex-governador Geraldo Alckmin, né? E ele é pré-candidato a presidente da República. E o PSDB acabou de... não formalizou ainda, mas tem a proposta aí de uma aliança com o Centrão, né? E você vê, como é que você vê essa aliança com, na verdade, o PSDB tentando fazer uma coalizão de centro e de direita, né? Como é que você vê tudo isso? Eu acho o seguinte, o governador Geraldo Alckmin governou o estado de São Paulo durante 16 anos, Ocimar. É um governador que deixou São Paulo hoje numa situação muito confortável para os paulistas brasileiros. Eu costumo dizer assim, paulistas brasileiros, porque quando a gente enfatiza muito os paulistas, dá a impressão de ser uma regionalidade, né? Então, o que eu acho? É o seguinte, por exemplo, você tem o Geraldo Alckmin, um grande governador, realizou grandes obras no estado de São Paulo e precisa, nesse momento em que ele é
pré-candidato a presidente da República e deve homologar no dia 4 de agosto, né? A nossa convenção vai ser no dia 4 de agosto, as convenções nacionais, para homologar a chapa dele. Ele precisa de um grande tempo para poder mostrar para o Brasil, né, a imensa obra que ele pôde deixar para os paulistas nesses últimos 16 anos. Né? O Estado de São Paulo é um Estado de São Paulo hoje que tem uma responsabilidade fiscal, ele tem uma gestão fiscal perfeita, com toda a crise que o país, que assolou esse país, né, nesses últimos anos, com a devasta, né, que o Partido dos Trabalhadores fez enquanto administrou esse país, ele conseguiu deixar São Paulo de pé. São Paulo tem aí os melhores índices na educação do IDEB, sempre está em primeiro lugar, fez investimentos, inclusive, teve recursos inclusive para fazer investimento do Estado, que é obrigação do município, na esfera infantil, né? Então, quer dizer, ele precisa de um tempo. Então, esse acordo com o Centrão dá a ele essa oportunidade de mostrar aos brasileiros e de poder chegar nos brasileiros que tem uma vida muito mais afetada pela injustiça social, como é o caso do Nordeste, né? Aproveitando justamente essa pergunta, você não teme que a sua própria aliança crie um fisiologismo, uma série de chantagens? Porque geralmente esses tipos de negociações, né, de alianças, elas têm a mão dupla, né? Via de mão dupla, né? Eu acho que o grande segredo do bom político, Simar, é saber até onde ele pode fazer concessões. Não há dúvida nenhuma. Ele vai ser presidente da República. Se ele não conversar agora, se ele não deixar as coisas acertadas agora, ele vai ter que acertar depois. Ele não governa sozinho. Ele vai ter lá 80 e poucos senadores. Ele terá 513 deputados federais que decidem, que precisa fazer. E agora eu acho que é o momento de conversar. Pelo menos se você ganha a eleição, você consegue ir com mais tranquilidade, com mais folga e chegar a atingir o objetivo. Porque o mais importante, eu acho, é ele poder fazer um governo para os brasileiros, né? Um governo que o país espera. Colocar o país no trilho, na economia, né? Nas desigualdades sociais, investir recursos na educação, segurança pública, ter novas e criativas fórmulas para administrar o Brasil. Isso é fazer novo, né? Eu acho que o Geraldo Alckmin tem muitas condições para isso, eu não tenho dúvida nenhuma, e acho que ele vai ser o nosso presidente. Olha só, a participação do internauta, eu falei para você que esse canal ele é bastante concorrido, bastante acompanhado pelas pessoas que estão atentos aí Bacana, no momento político, né? O Edu Cogempa, ele pergunta: por que recorrer a financiamentos estrangeiros para realizar obras? Ele deve ter pego uma abordagem que você fez, né? Não, na verdade, o financiamento é o Banco Sul-Americano, né? Eu acho que é o BID brasileiro que recorre para poder prover os estados brasileiros. Assim, não tem dinheiro sobrando para todo mundo. Então acho que não há problema nenhum, você pode recorrer a qualquer tipo de instituição, né? A questão é quais são as regras do financiamento, quais são as vantagens que se tem para esse tipo de financiamento. Eu não vejo nenhum tipo de problema ser internacional, ser regional ou ser de outro estado. Perfeito. Bom, agora estamos em 2018, é ano de eleições, né? As eleições se aproximam e você agora tem um perfil de uma pessoa que pode concorrer, né, ao pleito eleitoral. Você é candidato, é pré-candidato ou não? Simar, sim. A gente, em 2017, né, quando eu já havia decidido ficar fora um pouquinho da política, de uma forma um pouquinho mais, vamos dizer assim, dinâmica, não foi possível, né? Porque parece que todo o trabalho que a gente fez nesses
8 anos à frente do PSDB, coordenando um grande grupo, eu fui assim, muito motivado, fui muito incentivado, fui muito apoiado por pessoas da minha cidade a experimentar essa grande oportunidade que seria de concorrer a uma vaga na Assembleia. O poder municipal, além das fronteiras do município e da região. Nós sabemos a importância que ter uma vaga na Assembleia Legislativa, somente para a nossa região do Vale do Paraíba, né? E assim, como que eu acredito nisso? Eu acho assim, fazer política, Ocimar, antes de mais nada, para as peculiaridades com qual o povo da nossa região vive, né? Econômica, social. Então é muito mais fácil neste momento a gente começar a olhar para o nosso quintal, para as nossas dificuldades e tentar tirar daqui com uma boa política alternativas para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência do Vale do Paraíba, da nossa região, né? Para que sirva inclusive de bons exemplos para outros estados, sem contar da grande, vamos dizer assim, escassez de liderança política no Vale do Paraíba. Hoje o Vale do Paraíba tem mais de 2,5 milhões de habitantes, né? Nós sabemos disso, e hoje a gente ocupa 2 vagas na Assembleia Legislativa que dividem toda a nossa região. Nós sabemos que nós temos 2 deputados estaduais, né? E nós temos aqui eleitores que já vão somar nesse ano mais de 1,5 milhão, o que daria, em tese, se todo mundo votasse, para fazer aí, no mínimo, 8 deputados estaduais. Então, não tem por que eu não aceitar esse desafio, né, no qual hoje eu faço um projeto, né, de pré-candidatura, estou arregimentando apoio. Dia 28 agora, sábado, vai ser a convenções estaduais do PSDB para homologar. Espero que seja homologado como candidato, né, e a partir da segunda-feira os trabalhos serão outros. Tem uma outra pergunta de outro internauta aqui, Marcos Maciel. Ele pergunta assim, por que o Vale do Paraíba, sendo uma região de destaque entre as 2 maiores metrópoles do país, ele perde indústrias, por exemplo, ele não tem instalações de indústria como a região de Campinas, que consegue atrair um grande número de empresas? Não, na verdade, o PIB do Vale do Paraíba é um dos maiores PIBs, comparado inclusive a países do nosso continente sul-americano. Ele diz, na verdade, nos últimos anos, né? Então, na verdade é assim, a economia assolou o país, né, de uma forma geral. Eu acho que hoje nenhuma região pode se gabar de estar melhor do que a outra. As empresas, elas estão tentando a todo custo, ainda falarem por todo o Brasil, políticos renomados dizer, e não é preciso nenhuma ciência, não é preciso nenhum profeta dizer. O problema que o país enfrenta hoje é um problema econômico, e esse problema econômico é da falta de uma relação com o público-privado. É preciso melhorar essa relação, precisamos dar para a iniciativa privada a munição que ela precisa para voltar a investir, para voltar a gerar emprego e renda, porque são esses os requisitos principais para que você possa ter uma administração pública saneada, principalmente fiscal, e poder nutrir toda a sociedade, né, com as ações públicas, de forma que possa minimizar as demandas da sociedade. Muito bem. Chegando aí os minutos finais do Papo Reto, Júlio Pires, a gente gostaria de agradecer, né? A gente fez o convite, você aceitou de pronto, agradecer a sua presença aqui e deixar esses minutos finais para você passar a sua mensagem aí. E, mais uma vez, grato pela sua presença aqui no Papo Reto do Agora Vale. Não, eu que agradeço fundamentalmente ao apoio de vocês, dessa conceituada empresa, o Agora Vale. A gente sabe do grande alcance que tem, por isso é concorrido
Na verdade, assim, eu converso aqui com o Marcelo, eu estou vendo que todo mundo quer falar nos microfones aqui do site dele, porque sabe da grandeza que é, da seriedade que faz, né? Então é o seguinte, o recado que eu dou, eu queria dar um recado aos desesperançosos da política. A gente sabe que a gente tem uma expectativa de um grande número de pessoas que falam em votos brancos, nulos e abstenções, né? E eu sei também dizer que a grande maioria dessas pessoas, elas são muito mais influenciadas por uma mídia que apoia hoje detentores do poder, né, nas assembleias legislativas. Porque assim, quem está hoje na Assembleia Legislativa, quem está na Assembleia Legislativa, ela tem a base dela formada, ela já sabe de onde ela vai buscar os votos. E é muito antagônico nesse momento em que o país precisa fazer a mudança, as pessoas mantêm essa desesperança. Esse é um grande momento de participar, é o grande momento de atuar. E não é votar, é o grande momento de encontrar no meio em que você vive, no meio em que a gente atua, políticos ou ideias, né, para que você possa apoiar, possa lutar e você fazer a diferença. E não é só isso, né? Também sugerir as novas, porque a gente está vendo aí um monte de pessoas se colocando como candidato, como pré-candidato, mas nós não vimos ainda uma sociedade dizendo em que ela quer que cada candidato passe a atuar. Eu acho que esse é o papel perfeito de uma sociedade formada conscientemente para fazer a mudança. É nisso que eu acredito, é esse recado que eu queria dar a todos os internautas. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos vocês, uma boa tarde.